Fala, rapaziada do SEB Lafayette, tudo bem com vocês, gente? Então vamos lá, mais uma aulinha hoje. Hoje é uma aula basicamente de exercícios, tá bom? Essa é uma aula sobre circuitos elétricos, a gente vai falar sobre o circuito gerador resistor, que é como que eu analiso um circuito do ponto de vista de incrementar, de colocar nesse circuito um gerador. E um gerador real, em alguns momentos um gerador ideal. Real e ideal, as duas análises nós faremos. Bom estudo para todo mundo e vamos lá! Galera, então todo mundo aqui, nós estamos agora na apostila 2, página 356, nós vamos fazer o exercício 1 do módulo 12. Então eu gostaria de ler esse exercício com vocês aqui, então todo mundo concentrado, olha só. Um circuito tem 3 resistores idênticos, 2 deles colocados em paralelo entre si e ligados em série com o terceiro resistor. E com uma fonte de 12 volts, a corrente que passa pela fonte é de 5 mA. Qual é a resistência de cada resistor? Então, vamos tomar cuidado. Primeiro, são 3 resistores idênticos, é importante grifar isso. Só que 2 estão em paralelo e um está em série, e eles estão ligados a um gerador. Como ele não falou nada sobre o gerador ter resistência interna, a gente vai considerar que é um gerador o quê? Ideal, e ele quer saber qual é o valor dessa resistência de cada um em kΩ. Vamos lá? Então, olha o que eu tenho aqui. Eu queria que a gente desenhasse agora o circuito que ele está sugerindo. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho dois resistores em paralelo. Então eu tenho 2 resistores em paralelo. Imagina que esse cara vale R, esse cara também vale R, tá bom? E eles vão estar ligados em série com um outro resistor de mesmo valor, que vale R também. Só que esses caras estão ligados o quê? A um gerador. Então vamos imaginar que o gerador esteja aqui, ó. Tá bom? O que ele me diz? Ele me diz que a DDP do nosso gerador é de 12 volts, tá no texto. Outra coisa que ele diz, que a corrente total que passa pelo circuito, pela fonte, né? Essa corrente que está passando aqui pela fonte é uma corrente que vai valer 5 mA, né? 5 vezes 10 a menos 3 ampere. Isso são 5 mA. A pergunta que não quer calar, então, é qual a resistência de cada um deles. Galera, primeira coisa, esses 2 caras que estão em paralelo, vamos primeiro achar qual a resistência equivalente do nosso circuito. Esses 2 caras não estão em paralelo? Quando eu tenho R em paralelo com R, o equivalente vai dar quanto? R sobre 2. Você lembra disso? 2 resistores iguais em paralelo, o equivalente vai valer metade. E esse cara que vai estar valendo R sobre 2, que é o equivalente, vai estar em série com esse R. Então, se eu fosse redesenhar, quanto que dá R sobre 2 somado com R? Ou seja, a minha resistência equivalente total do circuito seria R sobre 2 mais R. E a gente sabe que isso vai dar 3R sobre 2. É a mesma coisa que eu fizer 1 mais meio. 1 mais meio dá 1,5. 3 sobre 2 é 1,5. Então esse é o REC total. Como nós sabemos o REC total, a gente pode calcular a corrente usando a lei de Ohm-Poinillet. A corrente de um circuito não é o E sobre o R equivalente? Nós sabemos quanto vale o I. O I vai valer 5 vezes 10 a menos 3. Esse é o I. Nós sabemos quanto vale o E? O E vale 12. E quanto vai valer o REC total? 3 meios de R. Ou seja, esse cara, 3 meios, a gente sabe que esse número é a mesma coisa que 1,5 R, tá? Então isso vai dar 1,5 R. Como a minha pergunta é quanto valia o R, eu vou fazer o seguinte, o R sobe, só o R, 1,5 eu deixo, e desce o 5 vezes 10 a menos 3. Então a minha resistência do circuito ela vai ser 12 dividido por quanto? Por 1,5 vezes 5 vezes 10 a menos 3. Esse vai ser o valor da minha resistência do circuito. Galera, quanto que é 12 dividido por 1,5? 12 dividido por 1,5, se fosse 12 dividido por 3, daria 4. 1,5 como é metade vai dar 8. Então vai dar 8 quintos a resposta. E 8 quintos é 1,6 vezes 10 a terceira ohms. O que significa 10 a terceira? 10 a terceira é o que nós chamamos de quilo, tá bom? Então a resistência dos resistores vai ser de 1,6 kΩ. Então cada um desses resistores, tem 3, né? Cada um deles valia 1,6 kΩ e isso significa alternativa D de dado. Tá bom, galera?
Então a resposta correta é a letra dado. Valeu, gente. Vamos para o exercício 2. Então, galera, exercício 2, um problema da Federal do Rio Grande do Sul. Olha o que ele diz. Uma fonte de tensão cuja força eletromotriz vai valer 15 volts tem uma resistência interna de 5 ohms. A fonte está ligada em série com uma lâmpada incandescente e com um resistor. Medidas são realizadas e constata-se que a corrente elétrica que atravessa o resistor é de 0,2 amperes e que a diferença de potencial na lâmpada é de 4 volts. Nessa circunstância, as resistências elétricas da lâmpada e do resistor valerão quantos ohms? Então vamos pensar comigo o que está acontecendo? Olha só, eu tenho aqui agora um gerador, vamos imaginar que o nosso gerador está aqui, certo? Esse gerador é um gerador de força eletromotriz 15 volts e ele tem uma resistência interna de 5 ohms. Então essa é a resistência interna. Esses caras vão estar ligados em série com uma lâmpada incandescente, eu vou desenhar a lâmpada incandescente dessa maneira, e um resistor. Ó, um resistor aqui em série também com a lâmpada. Beleza. Então o meu circuitinho basicamente é lâmpada, resistor e aqui o gerador e a resistência interna, tá? Algumas informações importantes que ele deu. Ele falou que a corrente que atravessa o resistor, a corrente que vai passar aqui, ó, gente, a corrente que passa aqui, ela é uma corrente de 0,2 ampere, beleza? E disse também que a diferença de potencial na lâmpada são 4 volts. Beleza, meus amigos? A pergunta dele, né, é qual a resistência do resistor e qual a resistência da lâmpada. Valeu, galera? Bom, vamos começar então, vamos fazer uma análise. Olha só, se a corrente que passa aqui por esse resistor é de 0,2 ampere, esse resistor está ligado em série com a lâmpada. Esse resistor está ligado em série com todo mundo. Está todo mundo em série aqui. Então todo mundo vai ter a mesma corrente. Então uma coisa eu já sei. A corrente do meu circuito não importa. O lugar que eu esteja, ela vai valer 0,2 ampere. Agora, se aqui são 0,2 ampere, aqui também são 0,2 ampere. Então isso significa que eu sei qual é a resistência da lâmpada. Porque a resistência da lâmpada, eu posso pensar, a resistência da lâmpada é o U da lâmpada pela corrente da lâmpada. A resistência sempre é U sobre I. Como eu sei que a lâmpada está submetida a 4 volts e ela tem uma corrente de 0,2 ampere, quanto que dá 4 dividido por 0,2? Se fosse 4 dividido por 2, daria 2. 4 por 0,2 vai dar 20 ohms, tá? Então, uma das respostas nós já calculamos. A resistência da lâmpada vai valer 20 ohms. Falta agora a gente calcular a resistência R. Olha, gente, uma sugestão minha é a gente usar aquela equação que eu ensinei agora há pouco, onde eu disse para vocês que o I é sempre igual ao E sobre o REC total, eu vou usar agora, tá bom? Vou usar o REC total como se fosse 3 resistores em série. A gente vai considerar a resistência interna como se fosse apenas mais uma resistência do circuito, tá bom? Então olha o que vai dar isso. Corrente total, nós já sabemos, 0,2 ampere. DDP do circuito, 15 volts. Quanto vai ser o REC total? É a resistência equivalente de 3 caras em série, ou seja, vai ser 5 mais a resistência da lâmpada, que é 20, mais a resistência aqui, que vai valer R. Beleza? Pronto, gente, nós temos agora uma equação com apenas uma incógnita, o R. Se a gente quiser melhorar isso, a gente sabe que 20 mais 5 dá 25, então vai ficar assim, ó, 0,2 é igual a 15 sobre 25 mais R. Se nós multiplicarmos isso em cruz, olha o que vai dar. 25 mais R vezes 0,2, 25 mais R vezes 0,2 é igual a 15. Tá bom, gente? Vamos distribuir isso? Quanto que é 25 vezes 0,2? Se fosse 25 vezes 2, daria 50. Vezes 0,2 vai dar 5. Então, ó, 5 mais R vezes 0,2, 0,2R. Isso é igual a 15. Ou seja, a gente já pode concluir que 0,2R é igual a 15 menos 5. Esse 5 não está positivo, ele vai para lá subtraindo. E 15 menos 5 dá 10. A conclusão que a gente chega, ou seja, né, o R vai valer, o resistor R, né, vai valer 10 sobre 0,2.
E 10 dividido por 0,2, galera, se fosse 10 por 2 daria 5, 10 por 0,2 vai dar 50 ohms. Portanto, olha o que nós temos. Nós temos que a lâmpada, ela vai ter uma resistência de 20 ohms. E, voltando aqui, né, a lâmpada vai ter uma resistência de 20 ohms e o resistor R de 50. Então, ó, nessa circunstância, a resistência elétrica da lâmpada e do resistor, então ele quer uma resposta respectivamente dada por 20 e 50. 20 e 50, letra bola, galera. Valeu? Galera, então a gente vai fazer agora o exercício 4 da apostila 2, página 357, no lugar do exercício 3. O exercício 3, como ele coloca duas pilhazinhas, você vai ver aí em série, eu não quero falar disso agora, porque isso associar geradores é um assunto do módulo 13, tá? Então vamos trocar pelo 4, porque ele é interessante, ele fala sobre potência útil, que vocês viram na aula passada com o JG. Presta atenção, vamos fazer a leitura aqui, ó. A figura apresenta um circuito em que consta um gerador de corrente contínua, força eletromotriz 24 volts e uma resistência interna de 2 ohms. Tá, um gerador, a força eletromotriz, o E, vale 24 e a resistência interna 2 ohms, tá? O gerador alimenta uma associação em paralelo de um resistor ôhmico de 10 ohms e um solenoide com certo comprimento e número de espiras com resistência ôhmica de 15 ohms. Então aqui está um solenoide, esse cara a gente vai aprender na faculdade que chama-se indutor, tá? Mas pensa que é um resistor que tem 15 ohms de resistência própria, tá? Qual é a potência útil fornecida pelo gerador em watts? Galera, a potência útil fornecida pelo gerador, ou seja, a potência fornecida, vocês viram na aula passada com o JG que você tem num circuito a potência útil, a potência total, que é aquela que o gerador dá, e a dissipada. O que é a útil? A útil é aquela que você aproveita. E você deve se lembrar que a potência útil, ela é dada pela DDP fornecida pelo circuito vezes I. Potência útil pode ser dada por U vezes I. E o que é o U? O U, a gente viu que esse U, vocês viram na verdade com o JG na aula passada, que é a DDP que a pilha fornece. E o que a pilha fornece de DDP para o circuito não é necessariamente só força eletromotriz. Por quê? Porque toda pilha tem ligado a ela, se for uma pilha verdadeira, né, um gerador real, ele vai ter ligado a ele uma resistência interna. E o que essa resistência interna faz? Ela própria consome um pouco daquela DDP. Então, se uma pilha tem 24 volts de força eletromotriz, não quer dizer que ela vai fornecer 24, ela fornece menos. Por que menos? Porque ligado a ela em série tem um resistor que fica com um pouco daquela tensão, ou seja, um pouco daquela energia para ele. Então, a potência útil, que é dada por U vezes I, eu vou ter que descobrir quanto vale o U. E você deve se lembrar da equação do gerador. U é igual a E menos RI. Nós sabemos a força eletromotriz? Sabemos, 24 volts. Nós sabemos quanto vale a resistência interna? Sabemos, 2 ohms. Se eu souber quanto vale a corrente total do meu circuito, eu posso calcular o U. E se eu souber o U, eu calculei a potência útil. Então, o nosso primeiro objetivo no circuito é achar a sua corrente total. E o que eu entendo como corrente total? Essa corrente que está passando aqui, ó, é essa corrente que me interessa, é aquela que está saindo do polo positivo, tá? Agora vamos lá. Esses dois resistores, eles não estão ligados em paralelo, porque eles estão ligados entre os mesmos pontos, ó. Esse resistor de cima está ligado entre os mesmos pontos que o de baixo, então esses caras estão em paralelo. Como eles estão em paralelo, a gente pode já calcular o resistor equivalente só desses dois primeiro, para começar. Então, para esses dois aqui, nós podemos pensar o seguinte, ó, se eu vier aqui, produto pela soma, certo? Então vai ficar 10 vezes 15 sobre 10 mais 15. Esse é um valor famoso, vai dar 150 sobre 25 e isso vai dar 6 ohms. Ou seja, esses dois resistores podem ser substituídos por um só de 6 ohms. Quer dizer que esse circuito, se eu for simplificar ele seria um circuito parecido com esse aqui, ó. Eu tenho agora a resistência interna, ó o circuito que virou. Aqui, você pode falar que tem 24 volts. Aqui, a resistência interna continua valendo quanto? 2 ohms. E você agora pode substituir esses dois por um único resistor de 6 ohms. Então você pode imaginar que aqui tem um resistor de 6 ohms. Gente, ficou bem simples o problema. Calcular a corrente agora não é nada demais, né? Por quê? Porque a gente se lembra que a corrente total de um circuito ela pode ser igual ao E sobre o seu REC
total. E o REC total é aquele que eu incluo, inclusive, a resistência interna. Então isso vai dar quanto? O E vai valer 24 volts e a resistência equivalente total é 6 em série com 2, ou 2 em série com 3. 2 em série com 6. 6 e 2 em série, você soma eles, vai dar 8. Então isso vai corresponder a uma corrente total de circuito de 3 amperes. Acabamos de calcular o quê? A corrente do meu circuito. Agora eu preciso descobrir qual é a tensão fornecida por esse gerador. Ou seja, o que eu quero saber não é os 24 volts, é a DDP entre esse ponto e esse, onde existe uma resistência interna. E agora, se nós lembrarmos a equação do gerador, ela diz que o U é igual ao E menos o R vezes o I. Como a gente quer saber o U, o E nós já sabemos. O E vai valer 24. A resistência interna vai valer 2 ohms. E a corrente vai valer 3. Então isso vai dar 24 menos 6. Porque 2 vezes 3 dá 6, né? Quanto dá 24 menos 6? 18, né? Então isso vai corresponder a uma DDP de 18 volts. Certo, meus amigos? Não acabou, mas estamos quase no fim. Se a potência útil é U vezes I, acabou. Potência útil, o U vezes o I. O U nós já sabemos que vai valer 18 volts e o I valendo 3. E 18 vezes 3 vai dar 54. Isso vai dar 54 watts. Que significa, nesse caso, a letra A de amor. Muito amor para vocês nessa Páscoa. Muito amor para vocês nessa semana. Ô galera, eu quero só fazer uma observação aqui. Então a gente chegou ao resultado, beleza. A potência fornecida, né, a chamada potência útil é 54 volts. Eu quero só tentar uma coisa. A minha pilha tinha 24 volts de força eletromotriz. Quanto ela conseguiu de fato fornecer para o nosso circuito? Ela só conseguiu fornecer 18. Ou seja, 6 volts esse circuito, dessa pilha, no caso, ficaram com quem? 6 volts ficaram só com a resistência interna. É como se a resistência interna tivesse consumido 6 volts. E claro que com esse valor, né, sabendo que aqui são 6 volts, você poderia calcular até a potência dissipada pela sua resistência. Se você quisesse, você poderia usar pio, pri, puro, o que quisesse, tá? Mas é isso, beleza? Exercício 3, exercício 4. E vamos fazer agora um exercicinho da tarefa, um dos propostos, vamos lá. Então, rapaziada, nós estamos agora nos exercícios propostos da apostila 2, página 75, tá? Eu vou sugerir um aqui que eu nem coloquei na tarefa porque eu ia resolver. É o exercício 226 da Federal de Lavras. O enunciado dele é bem curtinho, ó. Calcule a intensidade da corrente em amperes que atravessa o gerador no circuito. Então o que ele quer saber é o seguinte: quanto vale a corrente que atravessa o gerador no circuito? Tem um gerador aqui de 11 volts de força eletromotriz, tá? Tá ligado a uma resistência interna de meio ohm e vai ter uma corrente aqui, ó. Quanto vale essa corrente? Gente, probleminha simples, já passei para vocês qual que é a ideia. A corrente de um circuito como esse, a corrente total, é o E sobre o REC. I é igual a E sobre REC, acabou. O lance é que nós temos que achar a resistência equivalente aqui, tá? Então, para começar, nós precisamos transformar tudo isso em um resistor só. Preciso da ajuda de vocês para a gente pensar. Então, vamos lá. Primeira estratégia, verificar quem está em série. Quem tiver em série com alguém, a gente resolve primeiro. Então, vamos lá. Quem está em série com quem? O 2 vai estar em série com o 2, que está aqui embaixo, esse 2. Não pode estar em série quem tem entre eles um nó. Se houver nó entre um cara e outro, e nós vemos que tem nó, onde tem nó? Tem nó aqui, ó. Então esses dois não estão em série. Então a minha primeira ideia, vamos marcar onde estão os nós. Onde nós temos nós nesse problema? Nó é da onde sai no mínimo 3 fios. Eu tenho aqui um nó porque eu tenho 1, 2, 3, 4 terminações. Então isso é nó. Aqui também é nó, certo? Isso é nó? Isso não é nó, isso é só um fio dobrado, porque daqui sai apenas 2 fios, então é um fio dobrado. Se você olhar bem, não temos mais nenhum nó. Existem resistores que estão ligados uns aos outros sem haver nó entre eles? Existe. Por exemplo, o resistor de 1 ohm, ele vai estar ligado ao 2 e ao 1 e não existe nenhum nó entre eles. Ou seja, esses 3 estão em série. Então eu quero que você preste atenção agora. Deve ter aluno que pensou o seguinte: esse 2 está em paralelo com esse 2.
Não, senhor. Esse 2, na verdade, ele não está em paralelo com esse 2. Esse 2 está em série com o conjunto que está aqui. E é esse conjunto que vai estar em paralelo com 2, hein? Então, cuidado. Cuidado com uma coisa. Não confunda estar em paralelo com paralelismo matemático, porque a gente acha o seguinte, se um está paralelo, retas paralelas, se essa reta é paralela a essa, estão ligados em paralelo. Não é isso! Não é isso que significa estar em paralelo. Estar em paralelo não vem de paralelismo matemático. Paralelo é quando estão ligados entre os mesmos potenciais, entre os mesmos pontos. Então esse cara está em paralelo com esse conjunto. E também vai estar em paralelo com esse conjunto, tá? Por exemplo, o 2 aqui de baixo está em paralelo com o 2 de cima? Claro que não. Você pode até pensar que são retas paralelas que estão os resistores, mas não é isso que significa estar em paralelo. Esse cara não vai estar ligado entre os mesmos pontos que esse. Então, na verdade, a corrente que está vindo aqui passa por esse, aqui ela vai sofrer uma divisão, ela se junta de novo e segue para lá. Então, no fundo, esse cara e esse estão em série, tá, gente? Não estão em paralelo. Mas vamos começar mexendo aqui, ó. Aqui, como esses três caras estão ligados entre os mesmos pontos, né? Perdão, eles estão ligados no mesmo fio, esses três estão em série. Então você pode imaginar que isso está em série. Usando a mesma ideia, esses três também vão estar em série e são simétricos, né? Pode ver que os dois lados são mais ou menos iguais. Então beleza. Se eu pensar bem, quanto que dá 1 em série com 2 em série com 1? 4, é 1 mais 2 mais 1. Então isso aqui vai corresponder a 4 ohms. A mesma coisa aqui, 4 ohms. Ou seja, o que eu tenho agora? Eu tenho 4 ohms aqui, ligado entre esse ponto e esse, vamos chamar esse ponto de A, esse ponto de B. Eu podia pensar que eu tenho 4 ohms ligado entre A e B, 2 ohms ligado entre A e B e 4 ohms ligado entre A e B. Se você preferir, nós podemos até redesenhar esse circuito. Eu vou redesenhar ele rapidinho aqui, ó. Eu tenho o meu gerador, que está aqui. Olha só, eu estou redesenhando meu circuito de maneira bem rápida. Eu tenho aqui, ó, 11 volts. Aqui a minha resistência de meio ohm, estou redesenhando ela. Aqui são 2, aqui também são 2 ohms. E agora olha o que eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho o seguinte, eu tenho 3 resistores em paralelo. O resistor do meio continua valendo 2, não vou nem pôr a unidade, tá? Aqui vai valer 4 e aqui vai valer 4. Ou seja, agora eu tenho o quê? Entre os pontos A e B, 3 resistores em paralelo, um de 4, um de 2 e um de 4. Gente, quando nós temos 3 resistores em paralelo, eu podia usar 1 sobre Ré, que é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre... Posso usar isso. Só que é o seguinte, se eu for velhaco, eu posso fazer 4 em paralelo com 4 primeiro. Então eu posso transformar esses 4 em paralelo com 4, em um só. E esse um só fazer depois em paralelo com 2. Então eu pergunto, o que dá 4 em paralelo com 4? Resistores iguais em paralelo dá R sobre N, onde N é o número de vezes. Então, nesse caso, o resistor equivalente aqui vai ser 4 pelo número de vezes que aparece. Quantas vezes aparece o 4 aqui? 2? Então, 4 sobre 2 dá 2. Então, esses dois caras vão equivaler a um só de 2. Se você quiser, você pode fazer produto pela soma de 4 com 4, você vai ver que vai dar 2 do mesmo jeito, tá? Então, olha o que, para terminar, olha o que meu circuito virou agora. Meu circuito virou isso, ó. Para ficar bem simplificado, olha o que virou meu circuito. Aqui continua valendo, bom, aqui é 11, tá? Só que é para baixo a parte mais, a corrente sai por baixo. Aqui continua valendo meio, aqui continua valendo 2, aqui continua valendo 2, não tô nem pondo a unidade, tá? Só que olha só, agora esse cara vale 2, não mexi nele, só que eu vou ter em paralelo um cara de 2 também. Por quê? Porque esses dois aqui viraram 2. Então, esse circuitão aqui já virou essa coisinha muito mais simples. E aí, gente, o que dá 2 em paralelo com 2? Resistores iguais em paralelo. Se for 2, é o valor deles dividido por 2. Então, o equivalente aqui vai ser 2 sobre 2, que vai dar 1 ohm. Se você quiser fazer produto pela soma, pode fazer, dá na mesma, tá? Gente, se isso tudo vai valer 1 ohm, agora eu pergunto, qual vai ser o meu resistor equivalente total do circuito? Para pensar. Eu vou ter meio em série com 2, em série com 1, porque isso aqui vai dar 1, em série com 2. Então vai dar meio
mais 2, mais 1, mais 2. Então isso vai dar um REC total de 5,5. 5,5 ohms. Esse é o meu REC total. Agora eu posso calcular qual que é a corrente que vai passar aqui pelo nosso gerador, usando aquela equação que é a lei de Ohm-Poilet, que no fundo é URI. É URI, é I igual, U igual a R vezes I, ou I igual a U sobre R. Só que eu estou usando ela assim, I é igual ao E sobre o REC total. Como o E valia 11, ó, o E aqui vale 11, e o REC total vale 5,5, 11 sobre 5,5, isso vai corresponder a 2 ampere. E é essa a resposta final do nosso problema, 2 ampere. Essa é a corrente que vai estar passando pelo gerador do nosso circuito, beleza? Isso corresponderia na alternativa A. Mais uma vez, A de amor. É um sinal para nós. Beleza? Mais um dos propostos e a gente encerra essa aulinha. Vamos lá. Então vamos lá, galera do SEB Lafayette, exercício 229, apostila 2, página 76. Esse é um dos que eu pedi na tarefa e eu gostaria de resolver com vocês. Trata-se de um problema da FUVEST, segunda fase. Vamos lá, que é muito bonitinho. Ó, no circuito, as lâmpadas 1, 2 e 3 são idênticas, com resistências de 30 ohms cada uma, todas mesma resistência, tá? A força eletromotriz vale 18 volts e C é uma chave que está inicialmente fechada. Existe aqui uma chave C e ela está no início fechada. Letra A, qual é a corrente que passa por L2 com a chave fechada? E letra B, na hora que eu abrir a chave, o que acontece com o brilho da lâmpada 1? Então vamos pensar um pouco. Galera, se a chave está fechada, o que é uma chave? É um interruptor. Quando você vai lá na tomada, aperta o botão e a luz acende, você fechou a chave. Quando você aperta o botão de outra maneira, você faz o interruptor movimentar, desliga a lâmpada, a chave se desliga. Então, o que acontece? Chave fechada, quando eu fecho a chave, eu permito a passagem de corrente. Quando eu abro a chave, não passa corrente. Na letra A, ele quer com a chave fechada, ou seja, existe corrente passando. Eu quero que a gente pense um pouco aqui o seguinte. Como é que esse circuito está montado? Eu já percebo que de cara não existe resistência interna, então uma coisa importante, esse é um gerador que é ideal, tá? Como eu disse para vocês, muitos geradores não vão ter resistência interna, aqui não tem. Esse gerador vai estar ligado no mesmo fio, perceba, ao resistor 1, a lâmpada 1, e aqui chega um ponto importante, isso aqui é um nó. Por que nó? Porque eu tenho 3 fios saindo desse ponto. Vamos chamar esse nó de nó A, tá bom? E aqui eu vou ter outro nó, que nós chamaremos, de nó B. Nó A e nó B, beleza? Alguém está ligado em série nesse circuito? Existe algum resistor em série? Se a gente olhar, não existe nenhum resistor ligado a outro sem ter um nó no caminho. Então não há ninguém diretamente em série com ninguém. Mas eu percebo que as lâmpadas 2 e 3, elas estão ligadas entre os mesmos fios. Ó. Entre A e B está L2 e entre A e B também está L3. Então o que eu posso falar de L2 e L3? Estão em paralelo. Perceba que L1 não está em paralelo, porque L1 está ligado entre A e o gerador, não entre A e B. O B está do outro lado, na verdade, né? Então, o que eu já posso supor? O gerador de corrente está aqui. Vai existir uma corrente nesse lugar. Essa corrente vai estar passando e na hora que essa corrente aqui chegar aqui embaixo, ela vai chegar num nó. No nó, o que acontece com a corrente? Ela se divide. E ela vai se dividir uma parte para lá e uma parte para cá. Só que essa parte que vai para lá, essa parte que vai para lá e essa parte que vai para cá são partes da corrente que está chegando. Porém, meus amigos, esses dois caras têm mesmo U. Como é que eu sei que eles têm mesmo U? Porque eles estão ligados em paralelo. E como eles têm mesmo R, eles não vão ter só mesmo U e mesmo R. Obrigatoriamente, quem tem mesmo U e mesmo R tem que ter o mesmo I. Então, peraí, se está chegando uma corrente aqui e ela vai ter que ser dividida, como é que ela vai ser dividida aqui? No meio. Portanto, se essa corrente valer I, essa vai valer I sobre 2 e essa vai valer I sobre 2. Tá claro? Por quê? Porque quanto dá I sobre 2 mais I sobre 2? Dá o valor que chegou, o I. Na hora que esse I sobre 2 e esse I sobre 2 chegarem aqui, eles voltam a se somar e volta a valer I, a corrente elétrica. O que ele perguntou é qual a corrente que passa por L2. Mas agora eu acabei de descobrir que se eu souber quanto vale o I, a corrente que vai passar por L2 é metade, porque é I sobre 2, tá bom?
Então minha sugestão é que a gente redesenhe esse circuito. Eu sei que eu tenho aqui os nós, né, A e B, quero só que a gente pense um pouco neles. Vamos começar assim, ó. Imagina que você tem um gerador, aqui está o gerador, 18 volts, beleza? Esse gerador está ligado em série com o resistor 1. Vamos colocar aqui, ó, o resistor 1 vale quanto? 30 ohms, né? Todos valem 30. Então, vamos pensar que esse é o L1. E agora, entre A e B, eu tenho dois caras em paralelo. Então, vou pensar que entre A e B eu tenho isso e isso, ó. Então, aqui em cima, vamos pensar que seria 30 ohms é a lâmpada 2 e aqui seria 30 ohms a lâmpada 3, beleza? E o ponto B vai estar ligado aonde o ponto B? No terminal negativo do gerador. Então, esse ponto B eu faço isso, ó. Ou seja, gente, quando a chave está fechada, aquele circuito equivale a esse. Agora eu preciso só achar quanto que vale a corrente total, que se eu souber a corrente total, eu sei quanto que vale metade dela, que é o valor da corrente que passa por L2. Galera, olha só, 30 em paralelo com 30, é muito fácil, dois resistores iguais em paralelo, o equivalente sempre vai dar metade, porque é o valor deles dividido pelo número de vezes que eles aparecem, tá? Então aqui o equivalente de 30 com 30 é 30 sobre 2, que vai dar 15 ohms, tá? Tiagão, posso fazer produto pela soma? Pode fazer, faz 30 vezes 30 sobre 30 mais 30, vai dar o mesmo valor. Eu prefiro já usar R sobre N, tá? Então eu vou ter 15, esse aqui vai virar 15, esse 15 vai estar em série com 30. Ou seja, o meu circuito final, se eu quisesse redesenhá-lo, seria assim, ó. Olha o meu circuito final, o que ele virou. Eu tenho aqui o gerador de 18 volts, eu tenho o resistor de 30 ohms, e tenho agora esses dois resistores valendo 15 ohms. Tá bom? Acabou. Agora eu posso calcular a corrente total, e se eu souber a corrente total, lembra, acabou meu exercício. Como é que eu calculo? Bom, só para colocar mais uma coisa, quanto vai dar o REC total de 30 em série com 15? 45, né, gente? Então a corrente total, vou calcular ela aqui, o I, ele vai ser dado pelo E sobre esse REC total. Como o E vai valer 18 e o REC total vale 45, quanto que é 18 por 45? Se fosse 18 por 4.5, daria exatamente 4. Como é 18 por 45, vai dar 0,4. 0,4 ampere. Nós acabamos de achar o I, mas o que eu quero não é o I sobre 2, que é a corrente que passa por L2. Portanto, a corrente que vai passar pelo resistor 2 é uma corrente que vale 0,4 dividido por 2, ou seja, 0,2 ampere. Essa seria, então, a resposta ao item A. Então, a corrente que vai passar pelo resistor 2 seria uma corrente de 0,2 ampere. Beleza? Sossegado, tranquilo, a letra A. Vamos ver o que ele pede para nós na letra B. Abrindo-se a chave C, ou seja, eu vou abrir a chave, e abrir a chave significa fazer o que na lâmpada? Desligar. Vou desligar a lâmpada. O que acontece com o brilho da lâmpada 1? Justifique. Se eu abrir aqui, eu mudo o brilho dessa lâmpada, que nem está em paralelo com esse cara. Vamos pensar um pouco? Na hora que eu abro aqui, ó, na hora que eu desfaço esse contato, o resistor 3, ou seja, a lâmpada 3, ela vai estar ligada entre B e nada. Porque isso aqui não é nada, não tá aberto. Então a lâmpada 3, ela estaria, pelo que a gente chamou de curto-circuito. É um resistor em curto. Então se a lâmpada 3 não está funcionando, eu posso fazer o seguinte, galera. Eu posso imaginar que o meu circuito agora é esse circuito aqui. Olha só. Joguei fora aquela parte. Por quê? Porque ela não vai participar do meu circuito. Então o meu circuito agora é esse. Porém, como ele quer fazer um comparativo... Ah, e detalhe, a corrente que vai estar passando aqui, não vamos chamar mais ela de I, vamos chamar ela de I', ela vai ser a mesma que vai estar passando pelo I2. Ó, eles vão estar em série agora, não tem mais o paralelo, tá todo mundo em série. E eu quero saber qual vai ser o que vai acontecer com o brilho dessa lâmpada. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma apagadinha no que eu tenho aqui, vou apagar isso aqui em cima, ó. Beleza, deixei essa parte de baixo porque se a gente precisar consultar.
Antes de eu fechar a chave, com a chave, ou seja, desculpa, antes de eu abrir a chave, com a chave aberta, com a chave aberta não, fechada, com a chave fechada, que é o item A é com a chave fechada, lembra? Qual era o brilho, ou seja, qual era a potência da lâmpada 1? Bom, eu posso calcular a potência da lâmpada 1 com a chave fechada de que maneira? Pri R vezes I ao quadrado. Como essa lâmpada vale 30 ohms a sua resistência. E qual era a corrente que passava por ela no início? No início, galera, era uma corrente de 0,4 ampere, que era a corrente total. Então isso vai dar 30 vezes 0,4 ao quadrado, tá bom? 0,4 ao quadrado é 0,16. E 0,16 vezes 30 vai dar 0,16 vezes 30, 4,8. 4,8 watts, tá? Já fiz a continha de cabeça. 0,4 ao quadrado dá 0,16 e 0,16 vezes 30 vai dar 4,8 watts. Beleza? Tranquilo. Beleza. A letra A, desculpa, o cálculo da potência antes de eu fechar, de eu abrir a chave, seria essa. Agora, com a chave aberta. Na hora que eu abro a chave, que é essa montagem que está aqui, a minha pergunta é, a corrente continua sendo a mesma? A corrente vai mudar, galera. E se vai mudar a corrente, vai mudar o brilho. Bom, vamos calcular a nova corrente? Agora eu não preciso mais desses dados de baixo, eu vou apagar. Tá? Já usamos. Pensa comigo. A nova corrente, nós vamos chamar ela de I', tá? Ela vai ser dada pelo E dividido pelo novo REC total, que eu vou chamar também de REC'. O E não mudou, continua valendo 18. Agora, 30 em série com 30. Você percebeu que está 30 em série com 30? 30 em série com 30 são 60 ohms, né? E quanto que dá 18 por 60? Não sei, mas se fosse 18 por 6, daria 3. Então, por 60 vai dar 0,3 ampere. Opa, a nova corrente é uma corrente menor. E se ela é uma corrente menor, o aluno velhaco já sacou que houve uma diminuição no brilho. E eu provo isso usando o Pri novamente. Qual vai ser a nova potência da lâmpada 1? Eu vou chamar de P2, é da lâmpada 1, mas é porque é a nova potência. Qual seria essa nova potência da lâmpada 1? É o R. O R vale quanto mesmo, meus amigos? É o R vezes o I novo ao quadrado. O R vale 30, o I vai valer 0,3 ao quadrado. E 0,3 ao quadrado é 0,09. 0,09 vezes 30 dá exatamente 2,7 watts. Ou seja, galera, a potência da lâmpada 1 foi de 4,8 para 2,7 watts. Houve uma diminuição. A potência diminuiu. Diminuiu a potência de L1. Beleza, galera? Houve uma diminuição da potência. É isso aí. Não é teste porque é uma questão dissertativa e a gente fica por aqui hoje na nossa aulinha sobre circuitos elétricos, o famoso circuito gerador resistor. Bons estudos para vocês e até a próxima, galera do SEB Lafayette.